Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Raniel, eu sou estudante de Educação Física pelo Centro Universitário do Distrito Federal, no qual também eu sou aluno de Iniciação Científica, do professor Darlan da Cunha Nascimento. E hoje eu irei apresentar para os senhores um trabalho do nosso grupo de pesquisa titulado como A Medida de Força Muscular Relativa de Preensão Manual representa a força muscular global em idosos? Bom, pessoal, quando falamos em relação à força muscular, nós estamos falando ali de um componente muito importante para o ser humano, por exemplo, para realizar as tarefas básicas diárias. Também sabemos que uma redução da força muscular ela está associada como sendo um dos fatores independentes para o aumento de risco de quedas, fraturas, doenças crônicas degenerativas não transmissíveis e também a morte precoce, principalmente quando falamos de um grupo específico, né, que é o idoso, que através ali do processo de envelhecimento acaba que esse idoso tem uma maior perda da força muscular, tanto de membros inferiores quanto de membros superiores também. Bom, pelo outro lado, a manutenção, né, da força muscular ela está relacionada com uma diminuição dos riscos para doenças cardiovasculares. Então, diante disso, é muito importante a avaliação da força muscular. Na prática clínica e também em alguns estudos, eles utilizam da força de preensão manual como sendo um teste, né, que avalia a força muscular, né? Alguns estudos já utilizam esse teste como sendo um preditor do estado geral, né, de força, ok? E também eles fazem uso, né, do teste de força de preensão manual para avaliar a incidência de quedas e fraturas em idosos, né? Também há estudos que correlacionam, né, a força de preensão manual com o índice de quedas e fraturas. Esses estudos mostram que os idosos que apresentam níveis de força de preensão manual abaixo do ponto de corte, com base ali nos valores de referência para a força de preensão manual, esses idosos são mais propícios a sofrerem quedas, né, e terem fraturas também. Então, diante disso, surge uma questão muito importante também que vai nortear aqui o nosso trabalho. Será que a força de preensão manual pode realmente representar a força muscular global, visto que há essa associação, né, da força de preensão manual com o índice de quedas e fraturas em idosos? E também vimos, né, que no slide anterior, quedas e fraturas acontecem por um fator bem importante, né, que é a baixa força muscular. Bom, também quando falamos em tipo de força, né, existem dois tipos de força, que é a força absoluta e a força relativa. Quando utilizamos a força absoluta para avaliar a força muscular global, a utilização da força absoluta acaba introduzindo ali alguns viés em comparação com a força relativa. Sabemos que mulheres idosas obesas, elas apresentam força absoluta superior, valores de força absoluta superior, em comparação com mulheres sobrepesadas e eutróficas. Mas quando essa força absoluta ela é ajustada pelo índice de massa corporal, né, de cada mulher ali, as mulheres obesas elas apresentam valores inferiores, né, em comparação com as mulheres eutróficas e sobrepesadas. Então, diante disso, é importante, né, não somente a avaliação da força absoluta, mas também da força relativa, ok? Então, o objetivo do nosso trabalho é investigar se há correlação, né, entre a força de preensão manual relativa com a força muscular relativa de membros superiores e inferiores em mulheres idosas, ok? Bom, pessoal, é importante ressaltar aqui que esse estudo presente apresentado para os senhores, na verdade, ele é um recorte, né, de um estudo inicial já publicado pelo nosso grupo de pesquisa, no qual teve uma participação de 39 mulheres, né, idosas, obesas, ok? Tiveram ali alguns critérios de inclusão e exclusão das mesmas no estudo. E, em suma, aqui, elas foram submetidas a um programa de treinamento resistido, né, por 10 semanas, com frequência ali de 2 vezes na semana, ok? E essa primeira tabela mostra as características, né, das participantes desse primeiro momento ali, ok? Bom, ademais, nosso estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília e também todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, ok? Bom, pessoal, após ali 10 semanas, né, de familiarização com os exercícios, as idosas realizaram os seguintes testes. O primeiro teste que foi realizado com elas foi o teste de 10 repetições máximas, no qual elas realizaram para os seguintes exercícios: leg press horizontal, supino máquina,
cadeira extensora, remada fechada e cadeira flexora. E para calcular a força relativa, né, que é a força que vamos estar avaliando aqui nesse estudo, nós pegamos ali a carga máxima, né, das 10 repetições de cada idosa, e dividimos pelo índice de massa corporal, ok? E o outro teste que foi avaliado foi o teste de força de preensão manual, no qual utilizamos um dinamômetro hidráulico de preensão manual. Obtivemos ali 3 medidas na mão esquerda, 3 medidas na mão direita de cada participante, e a soma dos maiores valores registrados de cada mão ali, divididos pelo IMC, obteve ali o cálculo da força, a força relativa, né? A gente pegava ali, somava os maiores valores de cada membro, e dividia pelo índice de massa corporal. Bom, uma outra variável, né, que foi inclusa no estudo foi o nível de atividade física de cada participante, como sendo uma variável de confusão, visto que o estado de saúde de cada participante é um fator muito importante para avaliar e correlacionar com a força muscular de membros inferiores, por exemplo. Então, essas idosas, elas responderam um questionário, né, bem simples, sobre se elas realizavam ou não atividade no mês anterior. E se realizavam, qual era o tipo, qual era a frequência, também qual era a duração dessa atividade. Para aí calcularmos ali o pico de equivalência metabólica e gasto energético semanal de cada participante, ok? Bom, para análise estatística, utilizamos a correlação de Pearson, né? Fizemos também uma correlação de Pearson parcial para a variável de confusão, que foi o nível de atividade física. O valor de significância no estudo foi igual ou menor que 0,05. Utilizamos o software SPSS versão 19.0 para a rodagem dos dados. Além disso, calculamos o power de cada variável, ok? Bom, pessoal, com base nos resultados, né, obtidos através da correlação de Pearson, obtivemos os seguintes achados. Para os exercícios leg press horizontal e cadeira extensora, né, os dois primeiros exercícios apresentados na tabela, para esses dois não apresentaram, né, uma correlação significativa com a força de preensão manual. Tiveram, então, os dois uma correlação fraca. Mas para os exercícios cadeira flexora, supino máquina e remada fechada, para esses três exercícios apresentaram uma correlação significativa, ok? E mesmo com a inclusão da variável de confusão, que foi o nível de atividade física, né, apresentados ali na tabela pelo R e a cruzinha, mesmo com a inclusão dessa variável de confusão, os valores permaneceram similares, né? Para os dois primeiros exercícios apresentados ali na tabela, foram correlação fraca, né? E para a cadeira flexora, supino máquina e remada fechada, apresentaram uma correlação significativa, ok? Bom, e com base nos achados do nosso estudo, acabou corroborando com achados de estudo já presentes na literatura, que mostram que realmente há uma correlação fraca entre a força de preensão manual e a força muscular do quadríceps, por exemplo. Esses estudos mostram que o declínio da força muscular entre os membros superiores e inferiores eles é diferente, né? O declínio de membros inferiores, eles alegam que é mais acelerado do que o de membros superiores. Isso acontece por conta de alterações morfológicas, nível de contractilidade enzimático e também por fatores ambientais. Outro ponto também é que a força muscular dos músculos do quadril e joelho são mais afetadas pelo envelhecimento do que a força de preensão manual. Então, diante disso apresentado para os senhores, somente a avaliação, né, da força de preensão manual, como sendo método ali para avaliar a força muscular global do corpo humano, ele não deve ser considerado um bom padrão. Mas assim, a utilização dele com uma avaliação para membros inferiores, por exemplo, aí sim, né, deve se tornar mais eficaz. Cabe ali ao profissional da saúde, na prática clínica, saber em qual momento e em qual caso utilizar, né, cada tipo de avaliação, ok? Saber em qual momento utilizar a força de preensão manual para avaliar membros inferiores e superiores, por exemplo, e também uma avaliação para avaliar membros inferiores, ok? E também saber em qual momento utilizar as duas avaliações. Bom, ademais, pessoal, nosso estudo ali teve algumas limitações, né, como o tamanho da amostra, ok? Avaliado ali pelo Power. Também por ser um delineamento transversal, acabou que impossibilitou estabelecer uma relação de causa e efeito, ok? E também seria interessante se outros estudos com diferentes perfis fossem realizados futuramente. Bom, pessoal, não estamos alegando aqui que a força de preensão manual
deve ser deixada de ser aplicada na prática clínica. Mas, assim, é preciso cautela antes de afirmar que a força de Princeton-Monod ela representa a força muscular global. Porque há estudos que comprovam, né, que a força de Princeton-Monod ela é um forte preditor de mortalidade precoce, além de prevenir doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Mas, assim, a utilização da força de frição manual com uma avaliação para membros inferiores, por exemplo, aí sim pode ser mais eficaz, ok? Bom, pessoal, por fim, eu queria agradecer a minha família, ok? Também queria agradecer a todos os autores envolvidos no trabalho e também ao meu orientador, né, o professor Darran da Cunha Nascimento. Obrigado.